E é importante demais você ter esse conhecimento básico aqui e essa transmissão básica para os seus pacientes, né? Eu vou até salvar, eu vou usar a partir de agora essa imagem aqui, né? Antes é porque geralmente às vezes eu nem imprimia, de tanta prática clínica, nem imprimia mais, eu desenhava basicamente aí o cérebro, essas três fases e evidenciava para meus pacientes, mas essa daqui está bem clara, a gente está bem claro, está bem autoexplicativa, eu acho que ela faz mais sentido ainda, não só para explicar para o paciente, para você explicar, mas também para o seu paciente rever isso em casa, ele ter esse conhecimento. Então é imprescindível isso, né? O que que eu quero trazer para vocês a partir desse momento, quando a gente faz essa psicoeducação? Eu quero que vocês abram um precedente para compreender que através desse movimento, dessa estrutura que a gente constrói, vocês, junto com o seu paciente, podem modificar a maneira com que essas interpretações da mente elas geram para os nossos pacientes maneiras diferentes de lidar com determinadas situações, né? Então eu vou compartilhar um quadro aqui, ver se eu consigo incluir aqui um movimento de... Não, o desenho eu não consigo incluir, mas vamos pensar no cérebro e essas suas três partes, né? Então vou fazer aqui um paralelo para vocês. Dividir a folha ao meio e aqui eu vou desenhar como se fosse três partes do cérebro, tá? Ver se eu consigo pegar esse daqui. Vou mudar de cor aqui, que vai ser mais interessante se a gente ilustrar com uma outra cor aqui. A parte emocional. Aqui a nossa razão, aqui o nosso cérebro emocional e aqui o cérebro reptiliano, tá? Funções básicas, tá? Por que eu quero que vocês compreendam isso? Não precisa nem ter um desenho do cérebro, mas eu quero que vocês entendam aqui como a divisão fisiológica ela faz sentido, tá? Então aqui o cérebro. Quando a gente fala do cérebro, de modo geral, eu quero que vocês compreendam o quanto a nossa mente aqui, através do quê? Situação, vamos colocar de uma outra cor aqui só para diversificar, tá? Pra vocês entenderem misturado. Situação, ela gera o quê? Ela gera um pensamento. O pensamento ele está em que área, tá? Ele está no nosso cérebro racional. Então eu vou colocar ele azul aqui, tá? Deixa eu mudar aqui, colocar em verde, que é neutro. Então a situação é do ambiente que acaba de acontecer, né? Igual ao ambiente, algo que ocorreu. E aí a gente tem o quê? Os nossos pensamentos. E aí eu vou colocar em azul, pensamento. Aí nós temos as nossas emoções, tá? Emoção. E aí nós temos os nossos, realmente, comportamentos, tá? Que podem estar vinculados até às funções básicas. Mas eu quero que você compreenda que a nossa mente, essa comunicação entre mente e corpo, né? Mente e cérebro, vamos assim dizer, ela acontece o tempo todo. Nessa dinâmica aqui, ó. Então, quando a gente fala do modelo cognitivo, do modelo da terapia cognitivo-comportamental, nós estamos falando diretamente do envolvimento que esse modelo tem com a fisiologia do ser humano. Então, o pensamento ele está vinculado diretamente com o neocórtex, a capacidade de pensar está vinculada. E é ele que a gente utiliza como um modificador especial, né, fundamental dentro do tratamento da terapia cognitivo-comportamental, para que o paciente ele possa mudar, inclusive, conexões sinápticas, ou seja, comunicação do cérebro, para que esse paciente ele possa criar novas interpretações, para que ele possa criar novos caminhos neuronais. Estou falando aqui caminhos neuronais, eu estou falando do quê? Estou falando do cérebro. Caminhos neuronais, que é a comunicação entre os neurônios. Então, isso vem através do quê? Desse paciente começar a pensar diferente sobre algo, né? Então, pensar diferente, ele interpretar diferente, mesmo que seja num primeiro momento forçado, vai parecer que esse paciente, o seu paciente, ele está se enganando, né? Então, vamos pensar numa situação aleatória aqui. O paciente estava lá, estava, de repente, vivenciando uma situação, né? Situação ambiente, dando uma aula, por exemplo, falando em público, e o pensamento eles estão rindo de mim, ao escutar um barulho de risada, né? A emoção é preocupação e ansiedade,
E isso gera comportamentos de reação fisiológica, tá? Das funções básicas, o coração bate mais rápido, e depois esse paciente também ele pensa ou até para de vivenciar alguma situação. Olha só quanto isso é representativo, é significativo. A gente está falando da comunicação entre mente e cérebro, cérebro e mente. Então, é muito importante vocês compreenderem isso. Agora, vamos pensar que esse paciente, na verdade, é a mesma situação. Ele escuta uma risada quando ele está falando em público. O pensamento ele não traz mais para ele, porque ele começou a moldar, ele começou a mudar a sua história. Vou colocar aqui como se fosse o inconsciente desse paciente. Lembra que o inconsciente é a história, inconsciente fica igual a história. Ele começou a mudar as interpretações dele. Agora ele não entende mais que ele é o problema. Agora ele compreende que as pessoas, por exemplo, quando ele está dando a palestra dele lá e as pessoas estão dando risada, ele sente pelo outro e fala, poxa, que pena, ele está perdendo um conteúdo fantástico. Olha só, você entende que isso vai gerar uma outra emoção nele, que é a tranquilidade. Ele estava fazendo o papel dele. Se aquela criança, aquela pessoa não estava prestando atenção, ele não entende que o problema é ele, que a aula é porque a aula dele ou a palestra dele não é interessante. É que realmente a pessoa não está ali para aproveitar aquele momento. O comportamento o coração dele não altera batimento, ele não muda a fisiologia dele, o cérebro dele não manda sinais através do lado emocional de que aquela situação é um perigo. Porque isso é muito importante, a gente precisa entender que os perigos que a gente fala hoje, apesar do nosso cérebro, a nossa estrutura cerebral, ela está procurando o tempo todo esse equilíbrio, essa adaptação com o ambiente, onde a gente chega num lugar, a gente começa a se conectar com as informações que aquele ambiente nos traz, e a gente abre precedentes para que realmente a gente possa se adaptar e gastar menos energia ali, se adaptar o quanto antes e gastar menos energia, a gente está abrindo precedentes, possibilidades de que realmente a nossa estrutura cerebral hoje, antes era relacionada ao quê? A possibilidade de sofrimento. Então, olha, vamos lá, poxa, eu estou passando por uma situação que é extremamente hostil, ela é sofrida, ela é sofrível. Então, isso faz com que nós entendemos que o sofrimento, que antes era lutar contra um urso, lutar por comida, lutar contra hoje é realmente, por exemplo, passar uma vergonha em público. Aciona os mesmos mecanismos, né? Porque hoje o medo é sobre isso, o medo é de passar vergonha, o medo é de não ser bom, o medo é de não dar conta, o medo é de não ser contratado, o medo é de ser mandado embora. Esses medos são os mesmos medos que os nossos antepassados passavam, por exemplo, para poder ter a comida, né? Para nós termos o alimento. Né? Então, por brigar por território. Né? Então, a gente vivenciava essas situações e são fundamentais você, né, pensarmos sobre isso, trazer para nós essa ideia de que quando você, terapeuta do curso terapeuta completo, está aprendendo terapia cognitivo-comportamental, o seu paciente ele vai sim ter mudanças, e essas mudanças vão acontecer inclusive na fisiologia dele, inclusive no cérebro dele. Então, quando você faz apenas um diário de pensamento, você está abrindo precedentes para o seu paciente mudar a interpretação e mudar o cérebro dele. Ele não vai mudar só, ele vai mudar realmente a maneira com que a razão lida com essa emoção, e essa emoção pode mudar as reações, funções básicas desse paciente, ele ter uma vida muito mais saudável, muito mais coerente, muito mais condizente com o que realmente nós temos de precedente para viver a vida.